Se eu estou estudando letras e gosto de fonética e fonologia, ou de sintaxe mesmo, o que que eu posso fazer na indústria? Eu vou falar rapidinho sobre algumas das aplicações que eu mais tenho experiência, né, com as quais eu tenho experiência. Então, seria com a conversão texto-fala, que a gente chama TTS, ou Text-to-Speech, Automatic Speech Recognition, que seria reconhecimento da fala, e um pouquinho sobre geração da linguagem natural. Então, tudo isso envolve conhecimentos que nós necessitamos tanto de falantes nativos de diversos idiomas, como também pessoas que conheçam e que saibam linguística ou fonética ou fonologia. Vou falar também de alguns exemplos de outras tarefas que não requerem um conhecimento de linguística tão profundo e umas dicas de onde a gente consegue trabalhar como freelancer para pegar alguma experiência, né? Bom, então como é que a gente faz um conversor texto-voz? Como, por exemplo, esse que a gente ouve quando usa o Google Tradutor, e ouve, né, a tradução ou mesmo o original. Nós temos duas fases. Então, o front-end, que exige que a gente trate o texto, porque o Google ele tem que primeiro saber, ou a máquina, né, tem que primeiro saber como fazer a conversão, vamos dizer assim, como entender o texto, que tipo de informação que vai enviar para o sintetizador, ou seja, para aquilo que vai fazer a voz. Então, e eu vou mostrar alguns exemplos aqui, e óbvio que a gente também tem que ter algumas transcrições fonéticas, né? E o back-end, que no caso faz a parte da voz mesmo, como é que a gente faz o sintetizador, o que que a gente precisa, né? Precisa, obviamente, de uma representação linguística que leva ao som. Então, por exemplo, o que que eu estou querendo dizer com normalização? Quando a gente encontra um texto como esse, né, 12/05/2019, como que eu vou ler isso? Vai ser em que língua? Então, em português, provavelmente seria automaticamente normalizado para 12 de maio de 2019. Mas se fosse em inglês, quem sabe seria December 5th, né? Então, 5 de dezembro, ao invés de 12 de maio. Dependendo, então, de como que a gente define e quais etiquetas a gente usa para saber, não, isso aqui se trata de data, mas em que idioma? Então, o linguista tem que ajudar a máquina a saber. Quando você encontrar um número como 12, seguido, né, de uma barra, daí mais esse número, mais aquele, isso significa uma data. Então, datas nós lemos assim. Então, todo linguista tem que indicar para a máquina. A mesma coisa com as horas, né? Como que você quer que leia? Aliás, é até uma decisão do cliente, às vezes, né? Ele quer que leia 15 para as 8 ou 8h45. E a questão dos reais. Então, a máquina encontra um R, um cifrão 2300, vai ler como eu acabei de ler ou vai ler R$ 23? Né? Então, a gente não pensa, às vezes, enquanto nesse mundo onde quase tudo agora está virando moda, né? Que a gente faz uma comunicação tudo por voz, mas a máquina tem que saber como fazer essa comunicação. Então, tem que ter um linguista por trás para ensinar a máquina a como ler e como normalizar os textos. Outros exemplos, né? Quando tiver um número seguido de um espaço seguido de M, isso pode ser distância. Então, 200 metros ou 200 milhas, como nesse exemplo. Ou quando eu tenho uma URL, né? Então, como é que a máquina vai entender que são duas frases seguidas de outra coisa, já que tem um ponto aqui, será que entende como ponto final? Ou vai ver, não, quando tem www, por favor, entenda que a normalização é www, ler a pontuação e daí seguir, né? Emojis eu acho muito doido, né? Que tem clientes nossos que compram emojis, então, mas se você está só ouvindo algum texto, não está lendo nada, como que você vai indicar, né?
Então, ou você tem um sintetizador, e aí tem essa carinha, como, por exemplo, muitas empresas, quando você liga para alguém e deixa na secretária eletrônica, você, às vezes, pode deixar um texto escrito, um texto gravado, né? E o sintetizador vai ver essa carinha e vai ter que sintetizar, vai ter que formar uma voz, é, falando sorriso mostrando os dentes, ou essa daqui, rosto da lua cheia. Isso tudo é verdade. Então, isso aqui existe para alguns clientes nossos. Eu trabalho com o setor automotivo, então quando alguém manda uma mensagem para alguém que está dirigindo e a pessoa que está dirigindo quer ouvir a mensagem e dentro da mensagem tem esses emojis, assim que vai ser sintetizado. E a gente usa sempre etiquetas específicas, né, para indicar, ok, quando for data, então coloca um sinal, né, para a máquina saber, aqui é data, aqui é emoji, aqui é URL, senão é muito difícil de a máquina entender como ler. Isso, de forma super resumida, é o que eu falei sobre o front-end, né? E aí, a parte do back-end, imagina, como que a gente faz uma voz? Como será que essa voz do Google é feita, né? Então, óbvio que a gente pensa assim, mas será que é tudo uma máquina que gravou as vogais, as consoantes? Então, tipo, A, B, A, B, K, sons assim isolados, né? Não, na verdade, são vários processos. Primeiro, a gente tem que fazer uma coleta de dados e também é importante que então tenha o conhecimento da língua. Eu trabalho com mais de 30 idiomas aqui, né, no que eu faço para o setor automotivo, mas imagina então que para você fazer a gravação, para você montar uma voz, você precisa ter um banco de dados enormes e preferencialmente com diversos assuntos ou domínios, né? Então, um linguista ou um falante nativo, que a gente chama de language expert, que é o perito na determinada língua, vai fazer o que a gente chama também de data mining, né, que é minerar, eu nem sei como fala em português isso, mas vai encontrar textos desses domínios aqui, por exemplo, né, navegação ou GPS para o carro, sistemas de diálogo, quando o carro, no meu caso, que eu trabalho com carro, né, quando você conversa com o carro, quando você faz perguntas para o carro e o carro te responde, né, então coisas bem simples, como qual a temperatura agora, e o carro te responde. Outra coisa que, obviamente, é importante quando a gente está falando em relação a automóveis são os endereços, mas a meteorologia, aí depende, né, do tipo de TTS que se faz. Por exemplo, o Google é super genérico, ele vai atender não só carros. Então, é interessante, talvez, colocar alguns textos de finanças, acrescentar vários tipos de números, como é que você lê os números, como se expande os números. Pode adicionar horóscopo, culinária, qualquer coisa, né? Que, na verdade, importa é que a gente faça uma cobertura do mais, não tanto só também dos domínios, como uma cobertura fonética, né? Porque para que você tente encontrar de uma forma bem equilibrada as diferentes combinações possíveis entre consoantes e vogais em diferentes lugares da frase, em diferentes posições numa palavra. Então, assim é que para começar a fazer a gravação da voz, a gente tem que ter um texto, né? Então, aqui eu coloquei apenas alguns exemplos de alguns textos que a gente usa bastante, né? Claro, em navegação é bem normal, vire à direita em 200 metros. Então, esses textos vão ser lidos por um locutor profissional, que a gente chama na indústria de voice talent, e aí depende do tipo porque pode ser para a indústria em geral, assim, para empresas em geral, no nosso caso, para a indústria automobilística, é interessante que a voz seja neutra, agradável e preferencialmente sorridente. Mas isso depende de cada cliente, né? O tipo de voz. Aí, para uma gravação básica, né, para a geração da voz, a entoação que esse locutor profissional tem que ter é de narrativa, porque
como são vários os tipos de texto, pode vir notícias, às vezes, de algumas bem normal, né? Quando notícias em geral, você vê algumas desgraças, ou algumas tragédias, ou algumas alegrias, ou alguma piada. Então, obviamente que quando o locutor profissional está gravando, isso tem que ser de uma forma bem coerente e consistente, né? Então, mesmo que seja uma notícia feliz ou triste, tem que sempre ter o mesmo ritmo, que é uma entoação de narrativa que a gente chama, né? Porque se você faz ênfase em algumas palavras exageradamente, quando vai, que eu vou falar daqui a pouco, quando você vai recombinar essas palavras ou esses fonemas, esses pedacinhos, e aí uma está muito feliz e outra está normal, ou está triste, está normal, o que acontece? Não vai ter a cola vai ficar esquisita, né? Vai ficar desengonçada. Então, por isso que isso também faz parte de um trabalho de linguista, acompanhar as gravações para que garanta que o locutor profissional, que a gente chama até de coach da voz, né? Ele acompanhe essa gravação, se houver não só a articulação, por exemplo, como eu coloquei aqui, os sons devem ser bem articulados, porque se o coach está percebendo que está sendo comido algum S, algum R no final, que é tão normal para nós, né, quando falamos português, principalmente os verbos no infinitivo, né, eu quero viver aqui, né, a gente geralmente fala, eu quero viver aqui. E se a locutora ou locutor profissional comer esses S's e R's, então o coach tem que pedir para que seja repetido, porque os sons, né, tem que ser bem articulado, não pode ser forçado, preferencialmente sorrindo. Então é um trabalho bem interessante que o locutor profissional tem que fazer, né? Como eu disse, pode ser às vezes um texto bem triste ou bem feliz, mas o que importa para nós não é o significado, então não pode entoar, não pode fazer um teatro disso. Tem que ser bem consistente. O ritmo da fala, bom, aqui também depende do cliente, do produto, mas geralmente é normal, tendendo para lento, para justamente ter a oportunidade de articular todos os fones, a melodia constante, e dependendo do produto, que hoje em dia já não é mais tão importante, né? Quanto mais natural parecer a voz, melhor, mas muitas vezes quando há uma micropausa, né? Quando fala, ao invés de falar a horta está verdinha, talvez por alguma razão a locutora ou o locutor fala a horta, né? Então quando tem essa micropausa, a gente tem que pedir para ler de novo. Então, mais uma vez, por que um linguista é importante aqui? Ou um fonólogo, um foneticista? Porque você tem que estar atento a como que são pronunciados os sons, da forma que é pronunciada, a consistência do som. Então, esse é mais um exemplo do que um linguista faz na indústria. Saber entender transcrições fonéticas, porque tem a parte da verificação, né? Imagina que a gente faz a gravação de milhares de frases, elas são automaticamente segmentadas foneticamente, como assim, então são todos os pedacinhos aqui, é segmentado por uma máquina, e essa máquina também é alimentada com a transcrição fonética. Cada empresa, cada indústria cria o seu alfabeto fonético, mas é óbvio que todos se baseiam no IPA, né, que é o International Phonetic Alphabet. Então, é o mínimo que você tem que saber para conseguir se adaptar às convenções de cada empresa, né? Então, você vê que a diferença, né? Aqui é Jorge Sampaio, Rua Ribeira Nova, 812, Viseu. Coisa de português europeu. Aqui, anfitriões da manhã, como aqui os de baixo também. Então, alguns são bem óbvios, outros nem tanto, depende de cada empresa. Então, aqui, vamos dizer assim, nós gravamos dezenas de frases,
milhares de frases com o locutor profissional, a máquina fez a segmentação, que é fazer esses cortezinhos aqui no sinal da fala, né, automaticamente, só que tem que ter um linguista depois para verificar se essa... Isso, obviamente que a tecnologia hoje está mudando muito, então não é mais assim que se faz exatamente, mas é um exemplo, apenas para ver como que é importante alguém que saiba fonética acústica, que entenda de fonologia, né, para trabalhar nessa área. Então, aqui, o que que aconteceu? Isso aqui é uma voz do português europeu, e a pessoa falou 800, mas, em geral, no português europeu, as vogais são comidas com frequência, né? Então, a pessoa... Embora isso aqui também aconteça muito no português brasileiro, então, 800, né? E aí, a máquina estava esperando um U, só que não tinha U. Então, o linguista pode consertar, né, essas fronteirinhas aqui e apagar o U. Por exemplo, não necessariamente se faz isso mais hoje em dia, mas isso aqui é de mais de uma década atrás, um exemplo bem antigo, mas é só para ver por que é interessante também estudar a fonética acústica, o sinal da fala, para se trabalhar com geração de fala na indústria. Depois que nós fazemos a etiquetação, né, então, verificamos se realmente a transcrição fonética está certinha, se tem que mudar essa linhazinha aqui da segmentação, é óbvio que é feito uma verificação geral, que a gente chama de sanity check, para ver, né, se afinal o trabalho está bom e se foi sintetizado certinho. Bom, no meu caso, eu trabalho com principalmente 2 tipos de projetos, né? Vamos dizer assim, uma indústria automobilística nos contrata e aí eles querem, dependendo do tipo de exigência, trabalha com tuning, que quer dizer, você tem esse TTS que eu acabei de mostrar, só que geralmente quando a gente simplesmente sintetiza alguma coisa, embora isso também esteja mudando muito rapidamente com a tecnologia que tem agora, do jeito que está agora, praticamente assim que você sintetiza, está pronto para entregar já. Tá muito forte, mas ainda está numa transição entre ter que verificar, porque a gente não cobriu todas as línguas ainda, então inglês e alemão, obviamente, são as línguas mais trabalhadas, e basicamente você põe o texto lá que o cliente quer e já está perfeito, inclusive com o ruidozinho de respiração, né? Então, em 200 metros, vira à direita, por exemplo, se fosse uma frase maior, faria mais sentido, né? Mas, quando ainda em outras línguas menos trabalhadas, a gente ainda precisa fazer o tuning, que seria melhorar em termos até de articulação, para saber se realmente está sendo fácil de entender, né, o que a pessoa falou, e também de entoação. Então, a gente simplesmente tem ferramentas que fazem com que, peraí, aqui nessa frase, por exemplo, vire à esquerda, está parecendo vire à esquerda, né? Está desengonçado de alguma forma. Então, nós temos como polir aquilo e deixar pronto para que seja bem agradável para os ouvidos dos clientes, né? Esse é um tipo de projeto. Então, a gente recebe texto dos nossos clientes, que sejam de navegação ou que seja do sistema de diálogo, como eu falei, né? Que você pergunta sobre temperatura ou você pergunta qual a distância ainda até o ponto final, né? E alguns clientes, eles querem a gravação total. Então, a gente faz uma mistura das frases que não mudam nunca, como vire à direita em, seria uma gravação exatamente como o cliente quer, e 200 ou 200 metros, que seja, seria TTS, porque pode ser 200 metros, pode ser 220 metros, então não tem como você gravar todos esses números, né? Então a gente faz uma mescla entre gravação rígida, certinha, da frase que ele quer,
e o TTS que vai mudar os números, então, ou a parte flexível, móvel da frase. Eu também trabalho bastante agora com Natural Language Generation, e isso significa o quê? Que nós temos que deixar de uma forma bem tranquila esse diálogo que acontece entre o carro e o usuário, né? Que é, no meu caso, realmente, eu só sei sobre carros, mas a gente tem que montar diversos templates que vão ser, vamos dizer assim, se eu estou falando sobre tempo, né, que seja, ou sobre datas, como que eu posso, vamos dizer sobre datas. Então, vamos dizer assim, agora há muita interação entre a pessoa quer saber quando foi construído o prédio X. E aí, como Natural Language Generation, a gente tem que acessar basicamente o texto de uma Wikipédia, por exemplo, e aí, quando tiver as datas, a gente tem que decodificar aquilo, fazer a normalização certinha. E também fazer uma introdução, né? Então, de acordo com a Wikipédia, prédio X, daí basicamente vem o texto da Wikipédia, mas a gente tem que detectar os pontos onde tem datas e fazer com que a normalização seja certinha, né? Ou, por exemplo, um que dá bastante trabalho é a desambiguação de, por exemplo, Dom João VI, ao invés de Dom João V, né? Então, como que a gente vai ensinar para a máquina os números romanos? Essa leitura toda entra nessa questão de Natural Language Generation, e aqui, então, é uma mistura de conhecimento de gramática, de sintaxe, e também de fonética, porque uma vez que a gente cria as regras para que as frases sejam lidas ou o contexto seja agradável e natural para o motorista, né? Porque não é para ser nada artificial, é um diálogo bem natural. A gente também tem que fazer a verificação se a nossa síntese, né? Se o TTS está realmente saindo certo. Então, não só a gente faz os templates e toda a parte da gramática e sintaxe das frases, mas depois confere se a produção, né, se a gravação disso, o TTS disso presta, né, está certinho. E se não está, a gente tem que fazer regras. Geralmente acontece quando há ambiguidades, e isso acontece bastante no português, né? Como é que é, se é forma ou forma, coisas do gênero. Então, isso tudo a gente trabalha ali no Natural Language Generation. Mas, claro que eu estou falando de uma forma hiper resumida. Nós temos trabalhado com muitos números, domínios no momento. Esses são alguns exemplos, né? E isso que eu acabei de falar. Sim, esse aqui deu uma trabalheira, e está dando, porque o futebol não parou. Transcrever nome de jogador de futebol, nomes de estádios, porque tudo bem, uma vez que você está falando só dos times do Brasil, usando uma voz brasileira, é uma coisa, mas se nós estamos falando de um campeonato europeu, ou de um campeonato, ou qualquer outro, né, uma Copa do Mundo, e aí eu estou usando uma voz do português, só que eu tenho que sintetizar nomes de todo mundo, ou é russo, ou é japonês, ou é americano, ou é alemão, né? Então, Schweins, e aí como é que você vai fazer, né? Você tem que usar os fones do português para fazer a síntese em qualquer idioma. Então, aqui o conhecimento também, né, de como como a gente, como brasileiro, fala uma palavra, uma pronúncia do nome em inglês, ou em alemão, ou em italiano, ou em francês. Então, nós temos que criar dicionários para isso, para informar para a máquina. Então, quando você vir aqui o Schwarzenegger, é assim que lê, né? Não vai ser Schwarzenegger, ou coisa assim, mas tem que ser Schwarzenegger. Então, aqui, mais uma vez, a gente precisa de um linguista, de um foneticista, de um fonólogo. Que mais, nesse tempo que eu trabalho na indústria,
por exemplo, outras tarefas que eu fiz. Obviamente que a tradução ou localização, né, às vezes ainda há uma confusão, afinal, o que é localização? Tradução, em geral, era aquela tradução feita ao pé da letra. Localização é quando você mantém o significado, mas é feito de uma forma muito natural. Então, você vai usar outras metáforas, quem sabe, ou outras formas, outros sinônimos, para passar o significado, mas que não agrida os ouvidos, porque uma tradução ao pé da letra pode ser horrível, catastrófica, né? Então, isso que é a localização. Aí a criação de gramáticas, sim, por exemplo, gramáticas no sentido de números, não é só gramática de verbos ou coisa assim, né? São regras, na verdade, né, de como ler. Então, por exemplo, toda hora a gente tem essa mesma pergunta. E as estações de rádio, como que a gente lê em cada país? Porque 99,5, é 99,5. Então, por isso que eu pus aqui estações de rádio, que queira ou não, a gente tem que sempre perguntar para os nativos como que se lê as estações de rádio no seu país, com ponto, com vírgula, como que nós lemos os números em geral, os números ordinais, como que é a leitura do número de uma casa, né? Por exemplo, Avenida Jardim 1221 ou Avenida Jardim 1221. É óbvio, números de telefone, se lê de 2 em 2, se lê 1 por 1, como que é? Então, o linguista tem que informar para que a máquina seja treinada a fazer a coisa certa, né? As datas, eu falei, níveis de volume de som, tá? Números em geral. Aí, outra coisa que se faz muito, né, essa gramática, ou até em relação a fazer regras para o reconhecimento de voz. Então, se o usuário fala sintonize, ou sintonizar, ou sintoniza, que essa barra significa ou, né, então, olha só, isso daqui pode ser formado várias frases, né? Então, sintonizar rádio AM, por favor, sintonizar rádio FM, por favor. Quando tem esses brackets aqui, colchetes, é opcional, né? Isso significa. E quando está assim entre parênteses e tem essa barra desse jeito, ou. Então, a gramática vai fornecer várias possibilidades para que quando alguém fale uma frase disso, ou seja, no infinitivo, ou seja, no imperativo, a pessoa, a máquina consiga entender, tá, ele está querendo falar sintonize rádio, então a máquina decodifica a fala, transforma isso em comando e executa o comando, né? Então, o rádio vai ser sintonizado em AM ou FM, e daí, provavelmente, o carro ou o sistema que esteja sendo com quem a gente está falando vai responder, ok, sintonizei na 99,5, por exemplo. Né? Dicionários, por que são importantes? Todos os dias, obviamente, a gente tem, tanto na área da música como de notícias, tem sempre nomes diferentes, né? Então, como que a gente pronuncia nomes de celebridades que são internacionais, mas usando os fones de uma determinada língua para um nome que seja estrangeiro, né? Então, a gente tem que criar dicionários para dizer para a máquina que não é Michael Jackson, mas que é Michael Jackson, né? Então, essa é a ideia. Filtros de palavras profanas também é muito usado, porque aí alguns sistemas você pode fazer uma seleção do nível, né? Se você quer que qualquer palavra apareça na sua tela, ou se você aplica um filtro e daí as palavras profanas são trocadas por asteriscos, por exemplo. Então, isso aqui tem que ser feito por um linguista, ou pelo menos um nativo. Nomes comerciais, nomes de família, como ler determinados nomes de algumas entidades, né? Então, tudo isso a gente cria dicionário para ensinar a máquina. Corretor, que é óbvio, né? Como é que o Word faz as correções? Tem um linguista por trás.
Tradução automática, há muita avaliação, né? Então, por exemplo, eu tenho a máquina 1, a máquina 2, qual é a preferência? Né? Qual máquina de tradução automática está fazendo o melhor, está tendo o melhor desempenho? Então, tem que ser um humano que vai fazer um acompanhamento periódico de ferramentas como o Google Tradutor, Bing, coisas assim, né? Então, para sempre acompanhar se as melhorias que estão sendo feitas pelos engenheiros realmente estão melhorando, está igual ou está pior, né? Então, esse é outro exemplo de um trabalho de linguista na indústria. Outra coisa, quando a gente tem que coletar dados de sotaque, né? Então, frases como esta aqui, por exemplo, como um brasileiro fala, como um japonês fala, como um alemão fala, né? Então, também precisa de falantes nativos para coletar esses dados. Na indústria, hoje em dia, o que é importante saber? Se você está fazendo letras, tá, te dá o conhecimento teórico de fonética, fonologia, sintaxe, por exemplo, gramática em geral, mas na indústria a gente precisa da parte computacional. E o que isso quer dizer? É muito importante ter o conhecimento de Python, pelo menos o básico. Geralmente, como linguista, eu não preciso escrever código, programar, mas eu preciso, pelo menos, saber como alterar alguns scripts, né? Então, para ter uma noção, pelo menos, de Python. Como eu disse, você não tem que desenvolver um aplicativo porque você não é um software developer, mas você tem que ter alguma noção de Python para conseguir alterar algum software, algum programinha para que você faça o seu trabalho, digamos assim, né? Conhecimento de expressões regulares, eu vou até mostrar um exemplo, é tão legal na nossa vida, não sei por que a gente não aprende isso já no ensino médio, ou antes. E, obviamente, que pelo menos conhecer inglês, porque mesmo que você esteja, e você sendo um brasileiro, por exemplo, ou um português, na indústria, você geralmente vai ser contratado para trabalhar com a sua língua nativa, quando for um trabalho de language expert, né? Mas obviamente, toda a documentação, as instruções, a conversa com o empregador é em inglês. Então, você tem que saber inglês, pelo menos, já é o mínimo. Então, um exemplozinho que eu fiz aqui, um texto, só para ilustrar um pouquinho, né, o que são as expressões regulares, né? Então, vamos dizer que isso aqui está uma bagunça e tem lugares onde tem um espaço, outros têm vários espaços, então, e você quer que seja tudo um espaço só, entre palavras. Eu acho que essa ferramenta aqui é maravilhosa, Notepad++, é muito boa, é gratuito e faz maravilhas mesmo, sem a gente ter que saber programar. Mas olha como que as expressões regulares ajudam. Então, se eu vou no selecionar e substituir, né, vamos dizer que eu quero agora, eu seleciono aqui regular expression, por exemplo, né? Se for normal, vai ser simplesmente uma busca normal, não por símbolos. Então, o equivalente a espaço nas regular expressions é uma barra invertida S. Então, vamos dizer que eu não quero só achar um espaço, porque isso é fácil. Também não adianta querer só achar dois espaços, porque pode ser que tenha mais espaços. Então, uma maneira de indicar que eu quero pelo menos dois espaços é barra S e um sinalzinho de mais. Então, vamos ver o que a gente encontra, né? Aqui tem dois espaços, e aí eu poderia substituir por um espaço só, que daí, no caso, no substituir, a gente não vai colocar a barra S, vai colocar o espaço mesmo, certo? Então, eu vou fazer um por um só para ver. Ó, aqui, por exemplo, achou, acho que uns 3 espaços, né? Então, substitui. Aqui, 2 espaços, substitui. Aqui também, 2 espaços, ok. 3 espaços, ok. Pronto, achei.
e corrigir. Lógico que você faria o substituir tudo, porque aqui eu só mostrando mesmo como a expressão regular encontra, né? Vamos dizer que você quer que de uma vez só, ao invés de, claro que isso aqui é um texto pequeno, mas imagina que seja um texto enorme e você quer que no ponto final vire um novo parágrafo. Então, primeiro, eu vou achar o ponto final, que eu tenho que usar barra ponto. Se eu usar só ponto, quer dizer qualquer caractere, então eu tenho que usar a barra para indicar que é realmente o ponto final. E se eu quiser, de uma forma bem simplista, eu posso colocar barra espaço, né? Ops, deixa eu voltar no começo. Aqui, pronto, encontrei. E aí eu posso substituir por, no caso, ponto, porque eu quero que continue o ponto, mas ao invés desse espaço, eu quero que agora vire uma nova linha. Então, a gente faz assim, barra R, barra N, né, que seria o return, o R de retornar, como se fossem daquelas máquinas de escrever que a gente tinha, né, que retornava o carrinho para o outro lado, e o N, nova linha. Então, troca, pronto, quebrou. Né? Próximo, quebrou, daí lógico que você substituiria tudo e tranquilo. Mas vamos dizer que não é tão fácil assim, que você queira ser mais cuidadoso porque tem muitos números aí. E você não quer que de jeito nenhum quebre no número, porque isso aqui não é fim de linha, né? É 2 bilhões, então, não, 2.000 bilhões. Não, ok. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o ponto final, só que eu vou dizer para a máquina que não, que a negação é um circunflexo seguido de dígito. Então, assim, encontre o ponto final, exceto se for seguido de dígito, tá? Então, vamos ver. Aqui, óbvio, deu. Ali também, 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 tá? Então, isso aqui é um exemplo bem simplesinho da importância das expressões regulares e, na verdade, isso devia ser obrigatório em qualquer disciplina, porque, principalmente na nossa área de letras, que a gente trabalha tanto com texto, ajuda muito a automatizar as coisas, né? Então, o que eu só ainda gostaria de mencionar algumas dicas, né? Por exemplo, a Appen, a Lionbridge e a Defined Crowd são empresas que precisam, elas vendem, vamos dizer assim, tanto bancos de dados como vendem o serviço para outras empresas para criarem os seus bancos de dados e elas precisam de nativos. Então, se você está estudando e não tem assim ainda até muito tempo, né, para trabalhar ou não tem muito conhecimento, uma das formas de entrar no mercado de trabalho é através dessas aqui, porque você trabalha por hora, por tarefa, ou depende, às vezes você está fazendo localização, é por palavra. Desculpa. Então, a ideia, isso aqui são alguns exemplos, né? Hoje em dia deve ter até bem mais, mas vamos dizer que eu costumava trabalhar para a Apple, e aí vem um serviço que precisa de 20 horas por semana, que é raro, geralmente é menos, e aí eu não tenho tempo para 20 horas por semana, então eu digo não, eu não tenho tempo. E não quer dizer que porque você nega uma vez, você nunca mais vai ser chamado, né? Ou é uma tarefa que você não tem muita facilidade de fazer, ou não está afim, ou não tem tempo. Então, geralmente pode ser, às vezes, muito barato, tipo assim, não, isso aqui já é uma exploração, estão me pagando muito pouco, então eu não vou fazer, porque são só alguns centavos, e geralmente centavos de dólar, que até para a nossa conversão no momento não é mal, né?
mas você tem todo o direito de, quando receber uma comunicação, né, de tarefa, pode aceitar ou não. E, obviamente, que a comunicação em todas elas vai ser feita em inglês, embora a tarefa em si é feita em português, tá? Então, é isso que eu gostaria de mostrar, que tem muita coisa para fazer, cada vez mais a gente está interagindo através do som, e para conseguir fazer tudo isso, tem uma montoeira de gente que trabalha tanto na parte do diálogo, né, e também o que a gente chama de NLU, que é Natural Language Understanding, então, que é a compreensão da linguagem natural, Natural Language Generation, que é a geração da linguagem natural, e eles precisam de pessoas que conheçam tanto a língua em si, sintaxe e linguística, vamos dizer, gramática, mas também não adianta só saber isso se você não sabe o mínimo de linguística computacional, né? Então, como eu disse, vale a pena investir em, principalmente, expressões regulares, comandos também, que a gente chama, né, command lines, que usa... Ai, tá me faltando as palavras, mas, por exemplo, bash ou command line mesmo. Então, são conhecimentos básicos que contam muito no CV, né? Então, espero que tenha dado alguma ajuda para quem esteja procurando um pouquinho diferente, né? Que às vezes a gente faz letras achando que só pode trabalhar como ou tradutor ou como professor, mas não, a indústria está precisando de linguistas, mas que tenham uma mescla, né, desse conhecimento linguístico e computacional. Então, boa sorte.